Bom dia, terceiro ano! E então, gente, estão todos bem? Tá todo mundo se cuidando? Estão fazendo higienização das mãos? Olha que legal, né? Vamos lá. O que nós vamos fazer primeiro, prof? Como já está de costume. Nós vamos fazer a nossa oração, né? Vamos falar com o Papai do Céu, né, gente? Vamos lá? Aonde você está aí na sua casa, feche seus olhinhos, cruze suas mãozinhas, porque a gente vai falar com o Senhor, tá bom? Vamos agradecer por mais esse dia que Ele está nos dando, ok? Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia. Nós queremos te agradecer pela noite de sono, queremos te agradecer pela nossa família, pelos nossos pais, nós queremos te agradecer por todos os nossos coleguinhas. Fica conosco em mais esse dia que o Senhor nos deu de presente. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém! Vamos lá, gente, relembrar o nosso versículo da semana. Ontem nós já começamos a falar o nosso versículo, que na sexta-feira você vai ter a historinha contada pelo pastor. E essa semana nós vamos falar sobre quem? Sobre José, né? Acompanha aqui o versículo. Certa vez, José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram. Gênesis 37, 5. Olha que bacana, né? Você já pode ir escrevendo esse versículo no seu caderno para quando chegar na sexta-feira você já tem memorizado ele, já tem aprendido esse versículo. Tá bom, terceiro ano? Vamos lá para a chamadinha que eu quero ver se está todo mundo acordado, se já todo mundo já está presente aí para dar o ok, tá bom? Atenção que eu vou chamar o seu nome, tá bom? Vamos lá? Ana Beatriz Cordeiro, Ana Beatriz Batista, Arthur Leão de Oliveira, tudo bem, Arthur? Caio César Almeida, Carla Andréia dos Santos, Carla Beatriz Dutra, Esther Ribeiro, tudo bem, Esther? Gabriel Henrique Maia, Júlia Maria Gomes, Lara da Silva Martins, tudo bem, Lara? Letícia Pena Forte, Lucas David de Andrade, Manuela Cruz Noronha, Pablo Christian de Oliveira, Pedro Davi Silva, Pedro Lucas Faria, Sofia de Souza, tudo bem, Sofia? Vinícius Caleb Paiva, Wellington Farias, Radassa Tair de Carvalho, Nicolas Guilherme dos Santos e o nosso querido Antônio Ravi Queiroz. Está todo mundo presente? Olha que legal! Então vamos lá para a nossa aula de hoje, terça-feira, né, gente? Vamos começar a nossa aula com o nosso livro de história. Você vai abrir aí na sua disciplina de história, lembrando que nós estamos usando o livro Módulo Volume 1, né? Módulo 1, Volume 1, tá bom? Agora no primeiro bimestre. E você vai abrir o seu livro na página 12 da disciplina de história. E nós vamos falar sobre o quê? Olha o que nós vamos falar. As primeiras cidades do Brasil, como é que surgiram as primeiras cidades, como foi que tudo foi construído, né? Você vai ver, acompanhar a leitura aqui no seu livro, que diz o seguinte: os povos indígenas foram os primeiros habitantes do território que atualmente é formado pelo Brasil, onde nós moramos, né? A maior parte dos grupos indígenas viviam em pequenas aldeias. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, percebam aqui na imagem, né, que vocês têm aí no livro de vocês, essa pintura, isso aqui é uma tela, tá bom, gente? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, há mais de 500 anos, eles fundaram povoados e vilas. O que seria vilas? Vilas são pequenas comunidades, são casas que são construídas e mais tarde, bem depois, essas vilas se transformam nas primeiras cidades, que com o passar do conteúdo a gente vai ver como foi que surgiram essas primeiras cidades, né? Inclusive tem muitas cidades que são cidades históricas, tem construções, arquiteturas históricas, né? Então, gente, qual foi a primeira cidade que na verdade era vila e se tornou cidade no Brasil?
Olha só, aqui diz que São Vicente foi a primeira vila fundada pelos portugueses e que mais tarde ela se tornou cidade. Você pode observar aqui na sua tela, tá bom? Por que geralmente as cidades, as vilas, elas foram construídas pelo litoral? Porque ficava mais fácil quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil e veio com as caravelas, ficava mais fácil eles virem pelo litoral. Ficava fácil de ancorar pelo mar, né? Eles vinham pelo mar. Então as cidades, as primeiras cidades que foram criadas, as primeiras vilas, foi a partir do litoral, depois que eles foram adentrando mais para o centro do Brasil. Mas as primeiras cidades se formaram a partir do litoral, que vem lá em Salvador, Bahia, né? Como nós vamos ver mais na frente, tá bom? Aqui no próximo tópico já vai falar justamente. Salvador, as primeiras cidades surgiram no litoral, como eu acabei de falar. Salvador foi uma das primeiras cidades. Para povoá-la vieram de Portugal centenas de pessoas de diferentes ocupações, como padres, soldados, barbeiros, funcionários públicos, açougueiros, lavradores e entre outros. Eles precisavam dessas pessoas, gente, porque para se formar as vilas e depois surgir as cidades, precisavam de pessoas de mão de obra, né, para trabalhar ali naquele local, para construir essas casas e para plantar, porque eles começaram também a explorar. Eles não só exploravam o pau-brasil na época, mas eles começaram a plantar a cana-de-açúcar e outros produtos que foram, no passar do tempo, no decorrer do tempo, começaram a ser cultivados no Brasil para poder render dinheiro, né, para eles. Então veio uma gama de... Então vieram várias pessoas e os padres, eles vieram, naquela época eles chamavam Companhias de Jesus, que eram os jesuítas, para tentar alfabetizar os índios, né? Ensinar os índios a ler, a escrever e também apresentar a eles uma religião, né? Que era o catolicismo que predominava naquela época. Aqui na sequência, ele vai falar de diferentes cidades brasileiras. Como vocês podem acompanhar aqui no nosso painel, nós temos várias fotos de cidades diferentes, né? Cada fotinha dessa representa um lugar. Nós temos as cidades históricas, que, como eu falei para vocês, tudo começou pelas cidades litorâneas, né? Onde tinha o mar, eles vinham, adentravam, e ali começou-se a construir a história do Brasil. Mas lembrando que antes deles chegarem aqui, já existiam os índios que povoavam essa terra. Ok? E aqui vocês podem acompanhar, por exemplo, nós temos aqui Igreja de Santo Antônio do Carmo, em Olinda. Então, cada estado ele foi representado por e tem até hoje um patrimônio histórico, né, nessas regiões. Se você quiser até fazer uma pesquisa para ver quais são os patrimônios históricos, né, do nosso país, é muito legal você ter essa informação. Aí aqui você pode observar também várias imagens que tem aí no seu livro, onde vai falar justamente dessas cidades históricas, né? Que o nosso país ele tem essa história, cultura, que é muito rico, né? Muito rico em cultura e várias histórias. Na sequência, gente, nós temos aqui a nossa atividade, que ela se estende da página 14 até 17, tá bom? Veja aqui, da página 14 até 17. Você vai fazer a leitura desse pequeno texto, tá? Aqui na sua página 14, vai começar a responder as suas questões. Está direcionado aqui na página 14, página 15. Aqui na nossa página 14 e na página 15, você vai fazer uma pequena pesquisa sobre a cidade que você mora, a nossa linda Manaus, né? Você vai contar um pouco da história dela, por que Manaus ela recebeu esse nome de Manaus, né? Você vai ver que naquela época em que Manaus começou a ser habitada com uma pequena vila e logo mais ela se passou a ser essa grande cidade, né? Depois de muito tempo, antes ela recebeu o nome de Manaus, porque tinha aqui nesse local onde é Manaus, tinha uma tribo e essa tribo ela chamava-se Manaus. Então, em homenagem a essa tribo, foi dado o nome
a princípio para Manaus de Manaus, mas depois foi mudando o nome. Mas você vai pesquisar, tá bom? A professora não vai falar. Você vai pesquisar a história de Manaus, aí você vai responder as questões da página 14, tá bom? E da página 15, contando um pouco da história de Manaus, da cidade que você mora, da nossa linda cidade. Aí na sequência você vai fazer a atividade que é relacionada ao nosso conteúdo, tá bom? Qual foi a primeira vila que surgiu, que a gente viu lá no comecinho do texto, que é São Vicente, né? Você vai ver aqui as perguntas e procurar lá no texto as respostas, tá bom? Página 16 e na página 17. Aqui na página 17, você vai começar a atividade e o agora eu sei é para copiar no caderno, que é um resumo do que nós estudamos nesse capítulo. Você vai fazer o cabeçalho. Professora, precisa desse cabeçalho? Precisa. Aí você já sabe como é que vai fazer, né? Escola, professora Filamita Lima, vai colocar a data, Manaus, aí vai colocar a data de hoje. Aí depois vem o nome da nossa diretora Rosiane Pontes, tá bom? Professora Maria Silene, aí vai vir o seu nome, o aluno, depois a série, tá, gente? Coloca direitinho. Não esqueçam, terceiro ano, de dar o espacinho na margem quando você for começar a sua escrita, tá bom? Coloca 2 dedinhos, meça aí no seu caderno, 2 dedinhos, pontinho, aí começa a sua escrita, tá bom? Então essa é a nossa aula de história, conhecendo um pouco como foi formada as cidades no nosso país, algumas cidades históricas, né, como nós apresentamos aqui, como eu apresentei aqui para vocês no cartaz. E vocês vão fazer uma linda pesquisa sobre a nossa cidade de Manaus e na sequência responder a atividade da página 16 e 17, tá bom? Então, alunos, já abriram aí o seu livro de matemática na página 38. Olha que bacana! E o que nós vamos falar? Sobre localização e movimento. Como assim, professora? Como você consegue localizar algo e se movimentar? Observe aqui na nossa imagem, nós temos uma criança com um mapa, né, onde vai indicando o caminho, e aqui nós temos outra criança correndo, conforme as coordenadas que ele vai dar. Como é que acontece como é que eu consigo localizar? A gente sempre usa o nosso lado direito, o nosso lado esquerdo. Prof, até hoje eu não sei qual é o meu lado direito e nem meu lado esquerdo. Prof, quando é que eu sei que o meu lado direito e o meu lado esquerdo? Geralmente, o lado que nós escrevemos é o lado que nós chamamos de destra, que seria o nosso lado direito. Aquele lado que você pede a bênção da mamãe e do papai com a mão assim, é o direito. Você pede, né, aluno? A bênção da mamãe e do papai? Ai, graças a Deus, gente. Esse é o nosso lado direito. O nosso lado esquerdo, geralmente tem pessoas que escrevem, né, com esse lado, a gente geralmente costuma chamar de canhoto, né, a pessoa que é canhoto, escreve com o lado esquerdo. Mas é muito difícil encontrar alguém que escreva com o lado esquerdo. Geralmente a gente escreve com o nosso lado direito. Aí nós temos o nosso lado direito e o nosso lado esquerdo. Prof, mas a senhora está na minha frente e para mim parece o contrário, então eu vou virar, eu vou ficar na posição que você está em casa para que você entenda. Esse é o meu lado direito, que é o lado que eu escrevo, o lado que eu peço a bênção da mamãe e do papai, tá bom? E esse é o meu lado esquerdo, tá bom, terceiro ano? Porque para fazer a atividade, você vai ter que saber qual é o seu lado direito, qual é o seu lado esquerdo. Eu entro na rua esquerda, na rua direita. Então é muito importante a gente saber os sentidos, né? Do nosso caso aqui que a gente estava falando. Olha só, se eu estiver aqui de costa para você, de frente para o quadro, esse é meu lado direito. E esse é o meu esquerdo. Mas se eu estiver assim, de costa para o quadro, tá bom? Porque tem algumas atividades em que a imagem da criança, ela aparece de costa, aí você vai direcionar qual é o seu lado direito e o seu lado esquerdo. E em outras ocasiões ela aparece de frente. Então muda um pouquinho. Mas não é nada de difícil, nem um bicho de 7 cabeças para você localizar. Quando você está no seu quarto, você sempre vai para o lado direito ou para o lado esquerdo. Eu quero sair do meu quarto para eu ir até a cozinha tomar um copo de água. Você vai
em frente, você segue uma direção, né? E, prof, mas eu sigo uma direção, quando eu chego, passo o quarto da minha mãe, aí eu tenho que pegar a esquerda ou a direita para chegar na cozinha? Aí você vai, se a cozinha for para o lado direito, você vai seguir os passos para o lado direito. Se for para o lado esquerdo, para o lado esquerdo. Ah, mas aqui onde eu estou fazendo a minha tarefa, quando eu levanto até eu chegar na sala, eu tenho que ir para o meu lado direito ou para o meu lado esquerdo. Então, sempre lembrando, a direita é o lado que nós escrevemos, aí eu pego o lado direito. E a esquerda é o que nós chamamos de canhota, né? Que é esse lado aqui. Se tiver que me direcionar para outro cômodo da casa, eu pego o lado esquerdo. E quando você vem para a escola, né? Papai e a mamãe vêm deixar você, ou a condução vem deixar você, sai de casa, segue reto. Ah, lá na frente tem um ponto de referência, tem um supermercado Nova Cidade, né? Quem já passou ali no supermercado? Ah, professora, eu passo lá na frente. Pois é, quando eu chego lá, eu faço o quê? Eu dobro a direita ou eu dobro a esquerda? Se a gente vem, né, na mão normal, a gente vai pegar a nossa direita para poder vir para a escola, né? Ah, e quando eu chego na escola, eu entro ali pelo aquele portão, sou recepcionada pela tia Martineide, pela tia Maria ou pela tia Laís, quem estiver lá no portão, aí ela me direciona para a minha sala. A minha sala agora não fica mais no primeiro piso, já fica lá em cima. Aí eu vou subir a escada, aí eu vou pegar o lado direito ou o lado esquerdo quando você entra. Se você pegar o lado esquerdo, você vai parar lá na cozinha, lá no refeitório. Se você pegar o lado direito, você vai subir a escada e vai se direcionar para a sua sala, né? Então toda parte que a gente vai se locomover de um lugar para outro, toda localização a gente precisa saber qual a direção que a gente precisa tomar. E aqui na nossa atividade, ela fala justamente de direção e sentido, que era o que nós estávamos falando. Aqui diz o seguinte: Bruno trabalha na loja de um shopping, que tem várias entradas. Você já foi no shopping? Não agora na pandemia, né, gente? Mas antes, você já foi no shopping, por exemplo, Amazonas Shoppings ou no Shopping Manauara, que são os maiores aqui de Manaus. Aí você entra por uma porta e quando você já sai em outra, né? Você sabe o sentido que você tomou, se você pegou a esquerda. Ah, minha mãe foi lá na Bemol comprar aquele brinquedo para mim no Dia das Crianças. Olha que legal, no meu aniversário. Aí, poxa, professora, eu entrei na Bemol e já saiu lá na rua. Então, a gente precisa saber, né, em que direção tomar para que a gente não se perca, né, gente? E diz o seguinte: observe no mapa a seguir o trajeto que Bruna fez para ir de uma das entradas desse shopping até a loja onde ela trabalha. Percebam que Bruna entrou aqui, olha, e foi fazendo o trajeto. Aí ela dobra a direita, dobra a esquerda, vai, passa um quarteirão, aí dobra outra até chegar onde ela quer chegar, que seria o ponto onde ela trabalha, a loja onde ela trabalha, né? Mas para isso ela precisa saber se ela vai dobrar aqui na esquerda, qual é o corredor que ela vai entrar, se é na direita, se ela vai seguir em frente. Então a gente precisa ter isso em mente. Ir para frente, dobra a direita, dobra a esquerda. Aqui no meu caso, se eu virar para vocês, dobra a direita, dobra a esquerda. Se eu tiver de frente para você, dobra a direita, dobra a esquerda. Professor, esse negócio é complicado, né? Que eu não sei nem quem é minha direita e minha esquerda. Não é não, gente. É só a gente estudar um pouquinho e sempre lembrando que o meu lado direito é o lado que eu peço a bênção da mamãe e do papai, né? É o lado que eu escrevo no meu caderno com aquela letra bonita que Deus me deu. E o meu lado esquerdo é o lado que nós chamamos de canhoto, tá bom? E dessa forma você não vai se perder. Olha o que diz aqui. Para ir até a loja, Bruna segue em frente no primeiro corredor, que foi o que nós mostramos. Virou à direita, continuou em frente e no terceiro corredor virou à esquerda. Viu como é importante você saber localizar quem é o direito e quem é o esquerdo, porque assim você não vai se perder nos locais que você for e dessa forma também você vai conseguir responder sua atividade, porque ela está direcionada muito para isso. Entrou ao lado direito, subiu, desceu, virou à esquerda. Onde fulano chegou? Aí você vai verificar bem nos quarteirões direitinho e assim você vai conseguir responder sua atividade. É a movimentação, tá bom? A nossa atividade, ela segue aqui da nossa página 41
até a 49. Jesus Cristinho, professora, a senhora está passando muita atividade. Meu Deus, o mundo vai acabar agora porque é muita atividade. Gente, se nós estivéssemos em sala de aula, nós faríamos muito mais. Então, nós só temos 2 disciplinas por dia, né? E não é muita atividade. Por quê? A nossa atividade tem muita imagem. Por exemplo, em uma página tem 2 questões. Então, não é muita atividade. É só questão de você separar um tempinho durante o dia para você realizá-las, tá bom? Ai, prof, mas a minha mãe e o meu pai, eles trabalham durante o dia todo e não tem como fazer atividade. Mas você não fica com um responsável, com alguém que fica cuidando de você enquanto o papai e a mamãe estão trabalhando? Pois é, você pede para essa pessoa te ajudar, tá bom? Então, a nossa atividade, ela segue da página 41 até a 49. E ela está toda direcionada para esse sentido. O esquerdo, o direito, passou um bloco, virou, aonde fulano quer chegar. Está direcionada tudo para isso, tá bom? Quando você chegar aqui na sua página 49, perceba que tem muita imagem. São muitas imagens, então não é aquela coisa cansativa. Vai ser bem divertido, vai ser bem legal. Quando você chegar aqui na sua página 49... Aqui, olha, 49, você vai copiar 49 no seu caderno. Professora, eu preciso fazer esse desenho aqui? Não, não precisa fazer o desenho. Você só vai copiar o agora eu sei, que é o que nós estudamos nesse capítulo. Aí você vai fazer um resumo e copiar no seu caderno, tá bom? Não é bicho de 7 cabeças não, gente, é bem facinho. E aqui na página 48 você vai usar o material de apoio. Lembra que você cortou lá os números que você foi fazer a composição dos números. E mais embaixo na página tinha um carrinho. Você não jogou fora não, né? Você jogou. Então vai ter que procurar porque você vai usá-lo nessa questão aqui da página 48. Se você não recortou, aí você vai aproveitar, vai recortar para realizar a atividade da página 48, tá bom, gente? Qualquer dúvida, como eu sempre falo, é só pedir para a mamãe, para o papai ou para a pessoa que está responsável por você mandar uma foto. Prof, eu não estou entendendo o que quer dizer o enunciado dessa questão, que a professora vai explicar para vocês, tá bom, terceiro ano? No mais, a nossa aula é essa, a nossa aula de hoje, de terça-feira, tá bom? Eu espero todos vocês amanhã, espero as fotos que vocês vão enviar no meu PV para correção, lá no PV da professora, no WhatsApp, tá bom? Eu estou aguardando as fotos e fiquem com Deus e até amanhã, tá bom, terceiro ano? Até mais!